Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante, baseado no trabalho de Alexandre Farbiars, a corporificação do conhecimento. Vamos explorar como ferramentas como o LARP e o RPG podem de fato revolucionar a sala de aula. Para começar, vamos pensar no paradigma da educação. De um lado, temos o modelo tradicional, aquele que a maioria de nós conhece bem. Ele vem da ideia de que mente e corpo são coisas separadas. O corpo nesse modelo é quase um problema, algo que precisa ficar quieto para a mente poder aprender. Em oposição total a isso, surge a pedagogia integral. Aqui, o corpo não só é bem-vindo como é a estrela do show. Ele é visto como a nossa principal ferramenta para dar sentido ao mundo e o conhecimento de verdade é aquele que a gente vive na pele. Tá, mas para entender como essa pedagogia funciona, a gente precisa olhar para a base teórica dela. São 3 pilares fundamentais: os conceitos de corpo, de ato e de diálogo. O conceito principal aqui é o de corporificação, ou embodiment. A premissa é até que bem simples. Aprender não é algo que acontece só dentro da nossa cabeça. É um processo que envolve o corpo inteiro. O corpo é a nossa interface com o mundo, é por ele que a gente sente, experimenta e, portanto, aprende. E essa citação do Asma, olha, ela resume isso perfeitamente. Todo conhecimento tem uma inscrição corporal. Ou seja, não existe um saber que não deixe uma marca na gente, que não passe de alguma forma pelo corpo. E o mestre Paulo Freire vai ainda mais fundo. Quando ele diz, não se faz sem corpo porque sou o corpo, ele está acabando de vez com essa separação. Não é que a gente tem um corpo, a gente é um corpo. E se a gente existe corporalmente, todo o nosso aprendizado também é corporal. O segundo conceito-chave vem lá de Bakhtin, que faz uma distinção muito legal entre ação e ato. Uma ação pode ser automática, sabe? Tipo mecânica. Já o ato, não. O ato é um gesto completo, que envolve a pessoa por inteiro, ética, estética e intelectualmente. É se arriscar, se colocar no mundo. É isso que a dramatização busca. E o terceiro pilar é o socio-interacionismo de Freire. Essa abordagem diz que ninguém aprende sozinho. O aprendizado é uma construção coletiva, é um diálogo. Acontece na troca, na cultura, na experiência de todo mundo que está envolvido. E essa outra frase do Freire é a cereja do bolo. O papel do educador, então, não é de transferir um pacote de informações. É o de criar um ambiente, criar as condições para que o conhecimento seja construído, seja produzido pelos próprios estudantes. Bom, com toda essa teoria em mente, vamos ver agora como o LARP e o RPG entram nessa história, especificamente no curso de comunicação social. Como é que eles viram estratégias de corporificação em ação? O processo acontece em mais ou menos 4 passos. Tudo começa com um conceito teórico, abstrato, tipo retórica publicitária. Aí, o desafio é traduzir essa teoria em uma performance, uma encenação. Nesse momento, o corpo vira a própria linguagem, através de gestos, de interação. E o resultado final é o que a gente chama de pensamento corporificado. Aquele saber que era abstrato, agora virou experiência vivida. E olha só as competências que isso desenvolve. A pessoa aprende a transformar teoria em um ato real, a fazer do corpo uma escrita inteligível, como diz Le Breton. Desenvolve também a capacidade de performance, de separar o que se sente do que se atua. E, claro, aprende a ler os sinais sociais e a entender o valor imenso da presença física, da presença sensível. Mas não é só sobre desenvolver habilidades práticas. Essa abordagem tem um impacto profundo na nossa cognição. Ela potencializa um tipo de aprendizagem que a gente pode chamar de aprendizagem inventiva. A pesquisadora Virginia Kastrup fala de 2 formas de inteligência. A inteligência a frio é aquela mais tradicional, de analisar, sintetizar. Ela opera com o que a gente já conhece. A dramatização, por outro lado, aciona a inteligência a quente. Essa é movida pela emoção, pela criação e, o mais importante, ela exige a invenção de problemas e não só a aplicação de soluções que já existem. E aqui está o pulo do gato, como aponta Deleuze. O ponto central é que essa metodologia força os estudantes a primeiro problematizar. Antes de correr para achar uma resposta, é preciso inventar a pergunta certa, viver o problema. É isso que gera um aprendizado realmente inventivo. E nesse cenário todo, o papel do educador também se transforma, claro. Ele ou ela passa a ser o que se chama de atrator caótico. Um nome bem interessante, né? Mas o que faz esse tal de atrator caótico?
Basicamente, a função dele não é dar as respostas, mas sim atrair o estudante para o centro da questão, para a matéria em si. Ele é quem provoca o diálogo, quem garante que a experiência seja coletiva e, o mais importante, ele busca a internalização do conhecimento, não a simples imitação. Ele é um facilitador do caos criativo. Por fim, é muito importante a gente entender que essa prática toda é também uma forma de resistência. Ela vai na contramão da objetificação das pessoas, daquela padronização estética que a mídia impõe, e hoje em dia ela é uma crítica poderosa à fragmentação do corpo que a gente vive no mundo digital. É sobre resgatar a nossa existência sensível. Então o argumento central é este. Quando a gente dramatiza um conteúdo, a gente cria uma atitude que foge daquela divisão clássica entre sujeito e objeto. E ao fazer isso, a gente reabilita a dimensão sensível da nossa existência como um lugar legítimo, um lugar potente para se produzir conhecimento. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, uma provocação para a gente levar para casa. Como é que a gente pode aplicar os princípios dessa pedagogia do corpo em outras áreas do saber, muito além da comunicação? Fica aí a reflexão.